Professora Cristina Badini, vamos para mais uma aula de sistemas de transportes. Esse é CIV 0129. Hoje nós vamos falar um pouco sobre capacidade de vias de transporte e níveis de serviço. Bom, vamos começar a aula falando sobre a via, né? O que é a via? Acho que todo mundo já sabe, né? São espaços destinados à circulação, né? É pelo Código de Trânsito Brasileiro de 2008. Então, nós temos as vias rodoviárias, né? Que são as rodovias, avenidas, estradas, ruas, logradouros, caminhos e passagens. Temos as vias aéreas, né? As vias fluviais, né? Nos rios, as marítimas, nos mares e as linhas férreas. Aí nas imagens aí embaixo vocês podem ver cada tipo de via. Vamos primeiro para as considerações básicas, né? O projeto geométrico, né, deve ser adequado para o volume futuro estimado, para o tráfego diário e a hora de pico, para as características dos veículos e para a velocidade do projeto. Todas essas variáveis, elas são consideradas na hora que você vai fazer um projeto, e é isso que a gente vai ver um pouco hoje. Então, esse projeto deve ser seguro, né, para os motoristas, deve ser consistente, né, evitar trocas de alinhamento, de grade, né. Isso vocês também vão ver na disciplina rodovias e ferrovias. Deve ser completo, né? O Código de Trânsito diz que nenhuma via deve ser entregue à operação sem sinalização, sem os controles, né? E deve ser econômico, né? Em relação aos custos iniciais e aos custos de manutenção. Isso é muito importante e discutido, até mesmo quando você vai escolher uma via para um corredor de ônibus, né? Vai ser de concreto ou vai ser de asfalto? Né? Quais são as vantagens de um, quais são as vantagens do outro tipo de pavimento? A capacidade é responsável pelo valor limite do número de veículos que poderá passar por uma dada seção. Além do valor limite, deve-se levar em conta as diversas condições de operação da via. Então, para medir essas diversas condições de operação, desenvolveu-se esse conceito de nível de serviço. Os critérios e a metodologia para a determinação da capacidade de rodovias são apresentados no Highway Capacity Manual, chamado por HCM, né? É de 1985, mas ainda é uma referência fundamental para esse assunto. E a metodologia para a determinação do nível de serviço de vias de fluxo contínuo, por exemplo, rodovias rurais ou vias expressas, difere daquela usada para a determinação do nível de serviço de vias com fluxo interrompido. Então, é isso que a gente também vai ver um pouquinho na aula de hoje. Então, como é a classificação das rodovias? Quanto à espécie, né? Pode ser urbana, né? Dentro da área urbanizada, interurbana, ligando duas áreas urbanizadas, né? Metropolitana, contidas numa região metropolitana, por exemplo, a gente tem aqui em Macapá, a região metropolitana, que liga Macapá, Santana e Mazagão. E rurais, né, com dois extremos localizados fora das áreas urbanizadas. Quanto à jurisdição, podem ser federal, né, são rodovias de longo curso sob a administração do governo federal, pode ser rodovias estaduais, são de médio curso, que ligam as cidades de médio porte e cidades do interior à capital do estado, estando sob a administração do governo estadual. Municipal, houve sinais que são rodovias de pequena extensão que ligam distritos e estes à sede do município, estando sob a administração
do governo municipal. Classificação das rodovias quanto à posição geográfica. Disposição espacial na malha viária e posição relativa aos núcleos urbanizados ou polos de interesse urbano metropolitano. Então, você tem as estradas federais, que são as BRs, né? E aí a nomenclatura é X, Y, Z, quando o X é radial, né? 0, 1 quando é longitudinal, 2 quando é transversal, 3 quando é diagonal e 4 quando é de ligação. E para as estradas federais, BR, né, XYZ, para Y e Z indicam a posição da rodovia em relação à capital federal e aos limites extremos do município. Então aí a gente está vendo, né, a questão da ligação com o Brasil. Então as rodovias ainda sobre a posição geográfica, né? Rodovias radiais, né, partem da capital federal em direção aos extremos do país. Então a gente teria BR, né, o 0 como primeiro algarismo, né? Aí as radiais, né, partem de Brasília, ligando as capitais e principais cidades. A numeração varia de 000 a 099, no sentido horário. As longitudinais orientam-se na direção norte-sul. Então, a BR-1, por exemplo, a BR-116. Então, a gente tem a numeração varia da direita para a esquerda. Em Brasília, o número é 150, tá? Aí a gente tem exemplo de algumas rodovias longitudinais. A BR-101, tá? As rodovias transversais orientam-se na direção leste-oeste. Nomenclatura começa com o primeiro algarismo 2, a BR, por exemplo, 262. Então, em Brasília, o número é 250. A numeração varia de 200 a 299, lá no extremo sul. As diagonais orientam-se na direção nordeste-sudoeste e noroeste-sudeste. Então, BR começa, o primeiro algarismo é o 3, por exemplo, a 356. Brasília, o número é 351. A numeração varia de 301 a 399. E tem as diagonais, orientam-se na direção nordeste-sudoeste e noroeste-sudeste. A gente já viu. Então, tem a 350 em Brasília. Aí a gente está vendo a 319, a 364, a 365, a 381, a 304, a 324, tá? Ainda com relação à posição geográfica, né? Nós temos agora as rodovias de ligação, né? Não se enquadram, né, nas categorias acima, ligam pontos importantes de 2 ou mais rodovias federais, ou que permitem acesso a terminais marítimos, podem ser fluviais, ferroviários, aeroviários, pode ser pontos de fronteira, estâncias hidrominerais, cidades tombadas pelo IFAM, pontos de atração turística. A nomenclatura é a BR com o primeiro algarismo 4. Né? Aí vocês estão vendo, aqui liga ao Santuário Nossa Senhora Aparecida. Né? É o 486. Ainda pode ter a superposição de rodovias. Né? Existem alguns casos de superposições de 2 ou mais rodovias. Nesses casos, usualmente é adotado o número da rodovia que tem a maior importância, que normalmente é o maior volume de tráfego.
Porém, atualmente já se adota como rodovia representativa do trecho superposto a rodovia de menor número, tendo em vista a operacionalidade dos sistemas computadorizados. Aí a gente está vendo essa superposição, né? Em Goiás, a BR 153 com a de Goiás 080. Bom, aí a gente tem ainda a classificação das rodovias quanto à funcionalidade das vias de tráfego, segundo a ABNT. A gente tem vias expressas, né, que são primárias e secundárias, que são ligações rápidas em escala metropolitana, e o trânsito de passagem exclusiva. As vias arteriais, né, primárias e secundárias, que são ligações em escala metropolitana e escalas de zonas de trânsito de passagem permanente. A gente tem ainda as vias coletoras, primárias e secundárias, que são ligações em escalas de bairros, tem o trânsito de passagem e local, equilibrados. E tem as vias locais, que são residenciais e outras, ligação em escala de unidade de vizinhança, trânsito local predominante. Então, a gente está vendo aí os sistemas, né, arterial, coletor e local, com as suas funções, né? Então, quanto maior a função, né, a gente tem uma maior mobilidade, né? A questão de mobilidade e acesso, né? Ainda sobre a classificação das rodovias quanto à funcionalidade das vias de tráfego. A gente tem na imagem à direita de vocês, né, a via expressa, aqui é a marginal Tietê, né? Quem já foi para São Paulo pôde ver essa marginal à beira do rio Tietê. E tem ainda essa autoestrada ou via rápida em Lisboa, Portugal. Ainda a classificação das rodovias quanto às condições técnicas ou classe de projeto, né? Foi feita uma padronização das características técnicas das rodovias, agrupando-as em classes de projeto. O principal parâmetro considerado na classificação técnica ou de projeto é o VMD, volume médio diário. Então, adotamos como critério de classificação o volume de tráfego do 10º ano após a sua abertura. É uma projeção, tá? Então, aí a gente pode observar a classe, né? 1, 2, 3 e 4. As características, né? A classe 0 são via expressa, controle total de acessos, né? E o critério de classificação técnica é uma decisão administrativa. Aí a gente tem as rodovias de classe 1, que são rodovias com pista dupla, controle parcial de acessos, né, e os volumes de tráfego previstos ocasionarem níveis de serviço em rodovia de pista simples inferiores aos níveis C e D, ou de pista simples, né, com controle parcial de acesso. É o volume médio diário maior que 200 e o volume médio diário maior que 1.400. Aí a gente tem a classe 3, né, que são pistas simples, a 3, a 2, a 3 e a 4, tanto A quanto B, e aí o que muda é o volume médio diário, de 700 a 1.400 veículos, de 300 a 700, de 50 a 300 e menor que 50. Quanto ainda a classificação das rodovias, quanto às condições técnicas ou classe de projeto. Aí tem a classe 0, 1, 2, 3 e 4. O que a gente viu, via expressa, via elevado padrão técnico com controle total de acesso, e é uma decisão administrativa dos órgãos competentes. A gente tem classe 1A, pista dupla, 1B, a classe 2 é a rodovia de pista simples, a classe 3 é a rodovia de pista simples e a classe 4, A e B, são também rodovias de pista simples que a gente já viu no slide anterior. Isso é uma outra
é uma outra imagem sobre o que nós vimos no slide anterior, tá? É um quadro montado com os dados anteriores. Ainda classificação conforme os níveis de serviço, com alguns critérios, né, do DENIT, né, que a gente tem classe 0, né, classe 1A, 1B, 2, 3, 4A e 4B. Uma outra forma do que a gente já mostrou, com as velocidades de projetos, as larguras mínimas da faixa de rolamento e a máxima da rampa máxima, tá? Com os volumes diários médios. Bom, classificação das rodovias quanto aos aspectos topográficos. Tendo em vista que a topografia das regiões abrangidas influi sensivelmente no custo da construção das rodovias, temos três tipos que são diferenciadas pelas diferenças máximas da cota por quilômetro percorrido, dentro dos seguintes limites. Rodovia plana, né, quando a declividade é até 8%, ondulada entre 8 e 20, e montanhosa maior que 20. Aí a classificação técnica do DNR e do DENIT, que a gente já mostrou agora, mostrando com relação ao relevo, né? Quais são as velocidades de projeto segundo o relevo, tá? Em quilômetros por hora. Aí se você tem, por exemplo, uma via expressa, né, com relevo plano, você pode pôr até 120 quilômetros por hora. Se for um terreno, um relevo ondulado, 100 quilômetros por hora. E se for montanhoso, 80 quilômetros por hora. E assim vai, né? Se é classe 1A ou 1B, já se for relevo plano é 100, relevo ondulado 80 e relevo montanhoso 60. E assim seguido, se for pista simples, a gente vai ter por um relevo plano 100. Você precisa desbloquear o telefone. Desculpa. Se for um relevo ondulado, 70, e se for um relevo montanhoso, 50. Na classe 3, 80 para relevo plano, 80 para ondulado e 40 para montanhoso. E se for 4, tanto A quanto B, a gente tem para o relevo plano 60, ondulado 40 e montanhoso, gente, 30. Então, os volumes de tráfego indicados são bidirecionais, né, e referem-se a veículos mistos. Os volumes de tráfego projetados são os previstos para o fim dos 10 primeiros anos da operação ativa, onde o TMDA é o tráfego médio diário anual, tá? Que está aí nessa terceira coluna, os critérios de classificação. Bom, ainda a classificação das rodovias pelo nível de serviço, né? É uma medida qualitativa do efeito de um conjunto de fatores que influem na velocidade e densidade do fluxo de tráfego. Nesse conjunto de fatores incluem-se velocidade e tempo de viagem, interrupção no tráfego, liberdade de manobras, segurança, conforto para a condução de veículos, conveniência e custos operacionais. O mesmo nível de serviço é mantido até que um volume máximo denominado volume de serviço seja mantido. Os níveis de serviço A, B, C, D e F, E e F, A é o de melhores condições de tráfego e o F é o pior, quando já está congestionado, né? O limite entre os níveis E e F representa a situação correspondente à capacidade da via. Portanto, os níveis de A a E correspondem ao regime de fluxo livre, tá?
Ainda a classificação, né, caracterização dos níveis. Então, o nível de serviço A descreve a condição de fluxo livre em rodovias de boas características técnicas. Há pequena ou nenhuma restrição de manobra devido à presença de outros veículos, e os motoristas podem manter as velocidades que desejarem com pequeno ou nenhum retardamento. O nível de conforto é excelente. Aí uma imagem do nível de serviço A. O nível de serviço B corresponde à condição de fluxo estável, em que os motoristas começam a sofrer restrições pela ação dos demais veículos, mas ainda têm razoável liberdade de escolha e velocidade e faixa de circulação. O nível de conforto ainda é alto, porém é menor que o nível A. Uma imagem do nível de serviço B. Tá? Muitos carros, mas ainda sem um atrapalhar muito o outro. Olha o nível A, né? Olha o espaçamento médio, 160 metros, e o nível B, o espaçamento de 100 metros. O nível de serviço C situa-se na faixa do fluxo estável, mas as velocidades e as possibilidades de manobra são mais estreitamente condicionadas pelos volumes mais elevados. A participação em pelotões, né, que são veículos trafegando de forma agrupada, passa de 50%, exigindo mais atenção nas ultrapassagens. Aí vocês podem já anotar os pelotões, né, os agrupamentos entre os veículos. O nível de serviço D é alta densidade no limite da zona de fluxo estável. Os motoristas contam com pequena liberdade de movimento e muita dificuldade de manter velocidades elevadas. A participação em pelotões chega a 75% do tempo e o conforto sentido pelo motorista é bastante afetado. Aí já uma rodovia com nível de serviço D. A diferença do espaçamento entre o nível C e D. Vocês veem o espaçamento médio no nível C é de 67 a 100 metros e no nível D é de 50 a 67 metros, tá? E vocês têm também aí a densidade, que é veículo por quilômetro. O nível de serviço E é considerado o nível de capacidade da rodovia. O fluxo é instável e com valores acima de 75% para a participação em pelotões. As possibilidades de ultrapassagem são bastante limitadas. Operações bruscas com freadas podem interromper o fluxo da rodovia momentaneamente. Olha o nível de serviço E. O nível de serviço F é fluxo forçado. Ocorre a formação de filas e congestionamento. É comum observar-se velocidades de operação nulas ou quase nulas. Quer dizer, fluxo parado, gente. Parece mentira, mas eu circulava muito em São Paulo ao final do domingo, né? O fluxo do interior de São Paulo para a capital. Muitas vezes, às vezes, no trecho, por exemplo, entre Sorocaba e São Paulo, era todo assim, gente, parado, andando a 20 quilômetros por hora. Um trajeto que daria 1h30, mais ou menos, chegava a ser feito no nível de serviço F em 6 horas, uma ligação, por exemplo, Sorocaba-São Paulo. Aí a diferença entre o nível E e o nível F. No nível E, o espaçamento médio é de 37 a 50 e no nível F é
parado mesmo. A velocidade diretriz. O que é? É definida como a maior velocidade com que um trecho viário pode ser percorrido com segurança, mesmo com pavimento molhado, quando o veículo estiver submetido apenas às limitações impostas pelas características geométricas. Então, quando você mexe na velocidade diretriz, você vai ter um elevado custo, né? Então, aí está uma tabela, né, com as classes de projeto, as características que nós já vimos, né, via expressa, pista dupla e simples, os critérios de classificação técnica, né, a velocidade de projeto, tá? Que nós já comentamos também anteriormente. As velocidades mudando, né, para relevo plano, ondulado e montanhoso. Ainda com relação à velocidade de operação. Circunstâncias locais poderão exigir a fixação de uma velocidade inferior à velocidade de projeto, denominada velocidade de operação. Dessa forma, a velocidade de operação é definida como sendo a mais alta velocidade permitida aos veículos sem atingir a velocidade de projeto, estabelecida por condições locais. Tá? Pode ser num determinado trecho da via ou da rodovia. Então, ainda com relação à velocidade, a gente tem aí para um VMD de 1.127 veículos para o 10º ano, né? Uma pista simples com 2 faixas de rolamento, a região de topografia ondulada, o nível de serviço C, fluxo ainda estável. Então, você vai ver lá o VMD, né, para essa classificação classe 2, né, pista simples, um VMD de 700 a 1.400 veículos, tá? Ainda naquele exemplo, se a gente tiver consultando a tabela, né, a gente vai ter a via em questão, é uma via de classe 2 e sua velocidade diretriz é de 70 km por hora, sendo classificada como coletora. Tá? Se for uma topografia ondulada, nível de serviço C, com fluxo ainda estável, aí consultando a tabela ao lado, a via em questão é classe 2 e a sua velocidade diretriz é 70 km por hora, sendo classificada como coletora. Agora, sobre vias expressas e autoestradas, né? Via expressa, também chamada de expressway, uma via expressa, via rápida ou reservada, é uma via de comunicação terrestre, quase sempre dentro de uma área urbana. É sempre asfaltada e fechada para ciclistas e pedestres, com o intuito de maximizar o movimento e a velocidade média dos veículos motorizados que a usam. Além disso, cruzamentos e semáforos não são usados em uma via expressa, embora naturalmente restrições de velocidade máxima existam, mesmo que sejam mais altas que numa rua ou avenida. Tá? Autoestrada ou freeway. As autoestradas são vias de comunicação destinadas apenas a tráfego motorizado, dotada de 2 vias, pelo menos, em cada sentido, separadas por elementos físicos com cruzamentos desnivelados, ou seja, não possui cruzamentos, e sim rampas de acesso, e serve primariamente para atender ao tráfego entre áreas urbanas ou dentro de uma metrópole. Ainda são dotadas de serviços especiais, como os postos telefônicos, postos de segurança e pronto-socorro. Aí a gente está vendo imagens de expressway.
a Marginal Tietê em São Paulo, e de Freeway, que é em São Paulo também a rodovia dos Bandeirantes, que é considerada uma das melhores autoestradas do mundo. Tá? Ainda com relação ao nível de serviço, né, é uma medida qualitativa do tráfego resultante de um número de fatores que incluem velocidade e tempo. Tempo de viagem, tais como interrupções de tráfego, liberdade de manobra, conforto e conveniência do motorista, segurança e custos operacionais. Reflete as condições de desempenho operacionais do tráfego, que é uma medida de efetividade e de performance. Velocidade e tempo de viagem, densidade e atrasos, tá? Indicadores de desempenho, né? São as variáveis usadas para valorar quantitativamente a capacidade, segundo a facilidade considerada. Então, você tem aí o tipo de facilidade, que são as freeways, rodovias multifaixas, rodovias de duas faixas, interseções semaforizadas, interseções com regra de prioridade, arteriais, transporte coletivo e áreas de pedestre. Então, você tem aí o indicador de desempenho para freeways, né, que são a densidade, a velocidade média no espaço e as taxas de fluxo. E aí você tem na outra coluna as unidades, né, a unidade de densidade, de velocidade e de taxas de fluxo. E com relação às rodovias multifaixas, você ainda tem como indicador de desempenho, né, a densidade e as velocidades de fluxo. Rodovias de duas faixas, o atraso percentual, interseções semaforizadas, o atraso médio de parada. Desculpa, pessoal, meu cachorro está aqui latindo. Interseções com regra de prioridade tem o atraso médio total, as arteriais têm a velocidade média no espaço, a de transporte coletivo é um fator de carga e as áreas de pedestre é com relação ao espaço, né? A unidade do pedestre é metro quadrado por pedestre. Bom, com relação ao volume e taxa de fluxo de serviço, a gente tem que o volume de serviço para o nível de serviço e em veículos por hora vai depender da taxa de fluxo de serviço para o nível de serviço e do fator de hora pico, né, em veículos por hora. Aí a gente tem para o nível de serviço de A a F, né, com as densidades máximas, né, para via com múltiplas faixas, né, em UCP por milhas, e espaçamento médio entre os carros, entre os veículos, né, comprimento do carro, que a gente tem essa tabela. E as expressões utilizadas são fluxo, né, que são em veículos por hora, né, que é a densidade vezes a velocidade, a densidade, né, em veículos por quilômetro, o headway em segundos e as densidades máximas para o fluxo contínuo, que vai dar o nível de serviço. E a gente tem o fator de equivalência, né? Automóvel é 1, ônibus 2,25, caminhão 1,75, moto 0,33 e bicicleta 0,20. Então, aí a gente tem um exemplo, né? Uma via com múltiplas faixas apresenta um headway médio entre veículos de 2,5 segundos e uma velocidade de 90 km por hora. Calcular a densidade e o fluxo de tráfego. E B, determinar o nível de serviço que esta via está operando. Então, a gente tem aí a velocidade, né? Transformou em km por hora para metro por segundo.
né? E aí a gente tem com essa velocidade, né? Aí calculamos, né, a densidade, o fluxo e aí vamos lá para determinar o nível de serviço. Com uma densidade de 16 veículos por hora, né? A gente chegou em 25,7 veículos por milhas e vai na tabela e encontra o nível de serviço C. Aí um outro exemplo, né, em um dado local, a velocidade média verificada foi de 64 km por hora e um volume horário de 1.500 automóveis, 50 caminhões, 30 ônibus e 13 motos. Aí você pega o fator de equivalência, né, e para descobrir a densidade média da via e o nível de serviço da via. Então, a primeira etapa é a composição do tráfego. Você vai transformar tudo, todos automóveis, né, caminhões, ônibus e motos, né? Em seguida, você vai... Desculpa, gente, meu cachorro não para de latir. Descobrir a densidade da via, que dá 25,94 veículos por hora. Aí, com essa densidade, a gente chegou para procurar o nível de serviço, que vai ser pela tabela no nível E. Aqui uma análise de rede, né? Um sistema de transporte é representado como uma rede que descreve os componentes individuais do sistema e seu relacionamento com alguma característica importante. Algumas das mais importantes características do sistema são tempo de viagem, distância e custos. Então a gente tem as interseções, as cidades e as vias principais. O exercício o procedimento árvore do caminho mínimo a ser usado é bastante simples. Nesta rede, os tempos de viagem de rede são associados por linhas. O problema proposto será encontrar o caminho mínimo partindo-se do nó 1 para os demais nós, né, que são as cidades da rede, com término com o tempo mínimo de viagem. Começamos no nó 1 e vamos analisando as possibilidades de caminho a partir do mesmo. Nesse caso, podemos ir para o nó 10, para o nó 11, para o nó 12. Os tempos para cada uma dessas viagens serão, respectivamente, 5, 12, 13 minutos. E daí para frente, vamos repetindo o processo para cada um dos nós da rede. Devemos anotar ao lado de cada nó as informações que forem necessárias para um bom entendimento. Essas informações são tempo de viagem total a partir do início, nesse caso do nó 1, é o nó do qual viemos até chegar ao nó que estamos analisando. Ao final desse procedimento, teremos uma situação onde para cada um dos nós o tempo de viagem quando partiu do nó 1. E dessa forma fica fácil analisar qual será o caminho mínimo para cada um dos nós finais, que são as cidades da rede. Vamos ver aqui na próxima tela. Tá? Então, aí, partindo do cada nó, né, na coluna, e chegando no nó na horizontal. E aí, vocês vão montando, podem conferir
com a imagem anterior, né, que a gente tem das cidades, tá? É isso, gente. Bom, até a próxima semana, tá?